Galera, então bem-vindos a mais uma aula do Que Me Conta, tá? Diretamente aqui dos estúdios do Que Me Conta. E hoje eu vou falar sobre ligações iônicas, um assunto extremamente relevante para o vestibular, tanto o ERJ quanto para o Enem, quanto para qualquer vestibular do país. Então fica de olho aí que daqui a pouco a gente volta. Então, galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre ligações iônicas, tá? Que está dentro do módulo de ligações químicas. E apesar de estar dentro do módulo de ligações químicas, eu prefiro chamar de interação química, tá? Por que eu particularmente prefiro chamar de interação química? Porque as ligações iônicas, elas se dão a partir de interações entre dois polos, um polo positivo e um polo negativo. E esses polos acontecem por causa de perdas e ganhos de elétrons, tá? Então, assim, a gente considera que seja uma ligação química, tá dentro do módulo de ligações químicas, tá? Vocês vão encontrar isso em qualquer livro didático, mas eu prefiro chamar de interação, porque é só uma interação eletrostática, tá? Mas eu considero, assim, uma das ligações mais simples de se entender. Apesar de elas ter muita coisa para falar, eu acho ela bem mais simples de entender. Porque, assim, é como acontece na natureza, né? A gente não fala que os opostos se atraem na natureza? Nas ligações iônicas, é bem por aí que acontece. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é essa teoria do octeto, né? O que é a teoria do octeto? Porque ela que faz essa perda e ganho desses elétrons, desses átomos, acontecerem. O átomo, ele se estabiliza quando atinge 8 elétrons na camada de valência, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Todos os átomos, né, a gente vê isso lá em modelos atômicos, eles têm um certo número de camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q, né? Na nossa tabela periódica. E aí tem uma última camada. Esse átomo ele tem que ter uma última camada. E nessa última camada, se essa última camada tiver com 8 elétrons, esse átomo está estável. Ele atingiu o seu octeto. Tudo bem? Então, assim, essa é uma teoria que a gente explica a natureza. E aí, alguns átomos, né, na tabela periódica, eles não têm esses 8 elétrons na última camada. Por exemplo, a família 1A, né, o grupo 1, por exemplo, o sódio, ele só tem um elétron na última camada. Por isso que ele está no grupo 1A. A gente vê isso na aula de tabela periódica, tá? E o grupo dos halogênios, né, o grupo 17, a família 7A, ele termina com 7 elétrons na camada de valência. Por isso que eles são do grupo 7A ou grupo 17, tá? E aí, como é que isso vai acabar acontecendo? Um vai perceber que quer receber elétrons, né? Então, assim, quem está na camada de valência, quem está no grupo 7A, no grupo 17, ele quer receber um elétron para poder ficar com 8, não é? E o sódio, que a gente estava usando como exemplo, ele vai acabar perdendo esse elétron para estabilizar a camada anterior. Então a gente vai ver isso com calma, daqui a pouco a gente vai entender melhor. Uma coisa que é importante a gente lembrar, e você coloca aí como importante pra caramba, tá? É que existem algumas exceções na teoria do octeto. Então, na natureza, existem algumas regras, a gente cria regras, mas nem todas as regras são, né, perfeitinhas, certinhas. Existem algumas exceções. Por exemplo, o hidrogênio e o hélio, eles se estabilizam com 2 elétrons na camada de valência. Então, assim, na teoria, na verdade, o que é relevante para você no vestibular é saber que o hidrogênio e o hélio, eles não se estabilizam com 8, eles se estabilizam com 2. Eles atingem o octeto com 2 elétrons, não com 8, tá? E aí, beleza. Como acontecem as perdas e ganhos dos elétrons? Aí a gente vai entrar exatamente no que a gente estava falando agora há pouco. Eu peguei aqui um exemplo mais clássico de todos, NaCl, né, fazer o composto cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e eu vou pegar a distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? Eu vou fazer a distribuição do sódio e a distribuição do cloro. O número atômico do sódio é 11, ou seja, ele tem 11 prótons, logo ele tem 11 elétrons, porque os dois átomos estão no estado fundamental, tá? O cloro tem 17 prótons, o número atômico dele é 17, então ele vai ter 17 elétrons. E aí a gente vai distribuir. Bom, vamos distribuir aqui o cloro. Deixa eu pegar aqui um gizinho. Vamos distribuir o cloro. O cloro não, o sódio. Olha só. Eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então eu somei aqui 11 elétrons. E aí eu circulei, né, eu destaquei esse 3s1. Por quê? Lembra que a gente falou que o átomo ele se estabiliza quando atinge 8 elétrons na camada de valência? Então, a camada de valência do sódio é esse aqui. Aí você pergunta assim, Vitor, como é que eu
identifico a camada de valência de um elemento. Cara, a camada de valência é a camada que tiver esse maior número aqui, ó, de sua distribuição eletrônica, tá? No caso aqui, o 3. Então, ó, os outros aqui é 1, aqui é 2, né? E aqui é 3. Lembrando que a gente vê isso um pouco na aula de distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? Onde esses aqui são os subníveis. Esses dois subníveis pertencem à mesma camada. Então, eu tenho uma camada, ou nível, né? É o nível 2, que tem dois subníveis. O subnível P e o subnível S. Aqui no terceiro nível do sódio, eu só tenho o subnível S. Então, essa aqui é a camada de valência, tá? Que tem o maior número quântico principal. No cloro, vamos lá, tem que somar 17 elétrons. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 10. Aqui 12 e aqui no final 15. Diferente do sódio, ó, o cloro, na camada de valência dele, na última camada, que é o 3, que é o maior número quântico principal, ele tem dois subníveis, o S e o P, que somando tem 7 elétrons. Então, na camada de valência do cloro, eu tenho 7 elétrons. Na camada de valência do sódio, eu tenho 1 elétron. E a gente estava falando que o átomo, para se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons. Como é que vai acontecer? Existem duas formas, né, se você parar para pensar. Para o sódio se estabilizar, ele já tem 1 elétron. Para ele ficar com 8 na camada de valência, ele precisaria receber 7 elétrons. Né? Ele precisaria receber 7 elétrons. E o cloro precisaria receber 1 elétron. Tá? Na teoria. Só que olha só, repara uma parada aqui comigo no sódio. O sódio, ele poderia receber mais 7 elétrons aqui e ficar com 8, ou, né, ele poderia o quê? Perder esse 3s1 aqui, esse elétron do 3s1, e estabilizar essa camada aqui, ó, a anterior. Se ligou como é que a natureza é esperta? Ele vai perder esse elétron e a camada anterior, que é a camada 2, vai ficar completa. Ó, 2 mais 6, 8. É muito mais fácil para o sódio perder 1 elétron do que ele ganhar 7 para se estabilizar. E assim, para a natureza não importa se essa camada que ele vai estabilizar é a camada dele mesmo, é o 3 no caso, ou se é a camada anterior. Ele só tem que chegar à conclusão que só tem que ficar no final com a última camada completa. Então, se eu acabo com essa camada 3 aqui, a anterior está completa, show de bola, tá? Fim de papo, tá? Agora pro cloro, ó. É mais fácil pro cloro, também pode acontecer pro cloro, perder 7 elétrons e ficar com a 2 completa, ou ganhar 1 e ficar com a 3 completa. É muito mais fácil para o cloro ganhar 1 e ficar com a 3 completa. Então, o que vai acontecer? Esse elétron que a gente retirou do sódio, ele vai lá pro cloro, tá? Então, ele não simplesmente perdeu, aquele elétron saiu voando. Ele perdeu para alguém, porque se alguém perde alguma coisa, alguém tem que ganhar. Se você perder R$1 na rua, alguém vai achar, tá? Então, é bem por esse princípio. Esse elétron, ele vai ser perdido, ele vai ser tomado pelo cloro. E aí a gente vai entrar numa definição muito importante das ligações iônicas, tá? Essa transferência de elétron do sódio para o cloro, de qualquer outro metal para um ametal, tá? Ou qualquer tipo de interação iônica, ela é uma transferência de elétrons permanente, tá? Quando esse cara perde esse elétron para esse elétron não volta. O elétron que era do sódio foi pro cloro, não volta pro sódio, tá? Ele vai ficar para sempre com o cloro. E esse é a principal diferença da ligação iônica para os outros tipos de ligação, tá? É uma transferência permanente de elétrons, tudo bem? E aí esse cloro aqui vai ganhar 1 elétron, então ó, mais 1, e aí ele vai ficar com... Opa, 7 não, Vitor. 8. Tá? Então ele vai ficar com 8 elétrons na última camada e o sódio com 8 elétrons na última camada. Show de bola, tá? Show de bola, eles se estabilizaram. Só que eles ainda não estão ligados, tá? Eles só fizeram essa transferência de elétrons. Quando o sódio entrou em contato com o cloro, eles sentiram essa percepção que um precisava perder e o outro precisava ganhar, e um deu pro outro, tá? A partir do momento que eu quero dar e tu quer receber, tá feito o negócio, né? Tá feito o negócio. E a gente entra para um próximo ponto. Como a gente identifica se a ligação é iônica, tá? Como que a gente identifica isso? Por dois motivos, né? Por dois pontos. Primeiro, pela natureza dos elementos, tá? O metal mais um ametal, ou seja, se
a interação entre os átomos que você está tentando descobrir se é iônico for um metal e um ametal, essa ligação provavelmente é iônica, tá? Provavelmente. Ou entre um metal e o hidrogênio, que formam os famosos hidritos. Não é tão comum cair no vestibular, mas de vez em quando pode aparecer aí, não é tão absurdo de aparecer não, tá? Então metal mais hidrogênio formam os hidritos, beleza? E a parte B, né, a outra forma de você reconhecer que uma ligação é iônica é pela diferença de eletronegatividade, ou ΔN, tá? Se a diferença de eletronegatividade, que a gente também fala sobre essa propriedade periódica lá em tabela periódica, né? Se a diferença de eletronegatividade for maior ou igual a 1,7, a gente pode falar que essa ligação ela é predominantemente iônica, tá? E aí vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. O NaCl e o MgF2. Eu fui lá na tabela periódica, tá? E verifiquei que a eletronegatividade do cloro é 3. E a eletronegatividade do sódio é 0,9. Eu vou pegar sempre maior menos o menor, subtrair, achei 2,1. 2,1 é maior do que 1,7? É maior ou igual a 1,7? Sim. Então, se é maior do que 1,7, essa ligação entre o Na e o Cl é uma ligação iônica, tá? Outro exemplo, MgF2. Eu fui lá na tabela periódica, vi que a eletronegatividade do flúor é 4. A eletronegatividade do magnésio é 1,2. Quando eu for subtrair, 2,8. 2,8 é maior que 1,7. Se é maior, essa ligação é iônica, tá? Importante frisar aqui, galera. Repara que aqui no fluoreto de magnésio, né, no MgF2, eu tenho dois flúors, né? Só que eu não multipliquei a eletronegatividade dele por 2. E eu nunca vou fazer isso. Galera, isso é importante. Não multipliquem a eletronegatividade pela atomicidade, que é esse númerozinho que vem aqui embaixo. Esse númerozinho aqui a gente chama de atomicidade, tá? Não é para multiplicar isso. Essa subtração, essa interação é feita dupla a dupla. Então, é a interação do magnésio com um flúor e do mesmo magnésio com outro flúor. Então, no final, a conta é a mesma. Não multiplica o 1,2 por 2, tá? E aí, beleza. Eu coloquei aqui maior caráter iônico. Por quê? Quando eu falei aqui metal é metal, provavelmente é iônico. Então, existem algumas exceções, já falar sobre isso daqui a pouco, mas também, o que acontece? As ligações químicas, elas não são, nada na vida é 100%, né? As ligações químicas também não são. Então, não existe uma molécula que seja 100% covalente, tá? Ou 100% iônica. Elas têm caráter predominantemente iônico ou predominantemente covalente, tá? Então, se a maior parte da molécula é iônica ou a maior parte é covalente, tá? A gente pode conseguir medir quem é mais iônico ou quem é mais covalente. Então, por exemplo, aqui as duas moléculas são iônicas, né? Tanto o cloreto de sódio quanto o fluoreto de magnésio. Os dois são iônicos. A gente já chegou nessa conclusão. Mas quem é mais iônico? Ué, quem tem a maior diferença de eletronegatividade é o mais iônico. Então, se a maior diferença de eletronegatividade é a do fluoreto de magnésio, então o fluoreto de magnésio é o mais iônico, tá? É o que tem maior caráter iônico. Tudo bem? Bom, falando disso, né, bem rapidamente, daqui vai ser uma aula bem rapidinha. A gente vai dar continuidade, eu vou apagar o quadro, fazer um outro pra gente continuar. É importante, galera, vocês saberem que tudo isso que eu falar na minha aula vai estar no material do Drive do Que Me Conta. Isso está disponibilizado no Instagram e eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo, tá? Então dá uma olhada e não esquece de ver a aula já com o material. Então segura aí. Então, galera, voltamos. Como eu estava dizendo, nada na natureza é 100%, né? Então existem algumas exceções às ligações iônicas. E as 3 exceções que nós vamos comentar aqui agora são as mais importantes para o seu vestibular. São as que, se aparecer, vai ser uma dessas 3. Existem outras, mas essas são as mais relevantes. Então, foca tua ideia nessas aqui. A primeira que a gente vai falar é o hidreto de berílio. Eu falei para vocês que quando vocês iam identificar uma ligação iônica, né, existem 2 formas de você identificar. Uma é pela natureza, né? Então, se é uma substância, se um elemento é ametal e o outro é metal,
Isso caracteriza, teoricamente, uma ligação iônica. Ou se um elemento é metal e o outro é hidrogênio, que vai formar os hidretos, isso também vai caracterizar uma ligação iônica. Nesse caso aqui, a gente tem o hidreto de berílio. É o metal berílio com o hidrogênio, tá? O que acontece? Teoricamente aqui deveria ser uma ligação iônica, mas quando você vai pegar lá a eletronegatividade tanto do berílio quanto do hidrogênio, a gente percebe uma coisa. A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. A do berílio é 1,5. Quando você faz essa subtração, tá? Lembrando de não multiplicar pela atomicidade do hidrogênio, isso dá 1,6. Galera, 1,6 não, 0,6, tá? 0,6 é menor do que 1,7. Se é menor que 1,7, não pode ser uma ligação iônica, tá? Isso é uma definição feita por Linus Pauling. A gente considera isso. Então esse cara aqui, ele é covalente. A gente ainda vai falar sobre esse tipo de ligação, mas ele não é iônica, tá? Tudo bem? Vamos pro próximo exemplo aqui. O cloreto de alumínio. Ó, metal e ametal. Metal com ametal caracteriza ligação iônica. Mas se a gente for lá na tabela e pegar a eletronegatividade deles e fazer a subtração, a gente vai ver que dá menor que 1,7, ó. A eletronegatividade do cloro é 3, a do alumínio é 1,5, quando subtrai 1,5. 1,5 é menor que 1,7. Logo, essa ligação, ela também é covalente, tá? Ela deveria ser iônica, porque aqui é metal e aqui é ametal. Mas não é por causa dessa diferença de eletronegatividade. Agora esse cara aqui, ácido fluorídrico. Se eu for pegar a eletronegatividade deles, olha só, o flúor é 4, o hidrogênio é 2,1. Quando eu subtraio dá 1,9. Aí você fala assim, pô, Vitor, 1,9 é maior que 1,7. Então esse cara aí é iônico. Pô, não é. O ácido fluorídrico, ele é uma substância covalente, tá? Então essas são as três principais exceções. Essas exceções, galera, são exceções empíricas, tá? São experimentais. Por isso que você não precisa muito entender o porquê para a sua prova. É legal que você entenda, que você procura, tem a curiosidade de entender o porquê, mas é importante só que você saiba que eles são exceções às ligações iônicas. Deveriam ser iônicas, cada um pelo seu motivo. Essa aqui porque é metal e hidrogênio, essa aqui porque é metal e ametal, e essa aqui por causa da eletronegatividade, mas as três são covalentes. E lembra que eu falei para vocês que quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior é o caráter iônico daquela substância? A gente fez aquela coisa que comparou aqui com o fluoreto de magnésio e o NaCl, não foi? Com as ligações covalentes acontece a mesma coisa, só que aqui vai ser o contrário, na verdade, né? Se nas ligações iônicas, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais iônico é aquele cara, nas covalentes, quanto menor for essa diferença, mais covalente é esse cara. Então, se eu vou comparar os três aqui que são covalentes, quem é que tem um caráter covalente maior? O hidreto de berílio, tá? Por quê? Porque ele tem a menor diferença de eletronegatividade entre as três substâncias. Então, esse cara aqui, ele é o mais covalente de todos. Tudo bem? Show de bola? Vamos dar prosseguimento. Galera, como montar uma fórmula de um composto iônico? Vamos pegar aqui um exemplo aleatório, como o cálcio e o flúor, tá? O cálcio da família 2A e o flúor da família 7A. Grupo 2, grupo 17. O cálcio é um metal, a gente sabe que metais doam elétrons, né? Se eles doam elétrons na maioria dos casos, esse cara aqui vai doar 2 elétrons porque ele está no grupo 2. Bom, eu desenhei aqui já os dois flúors, né? Mas vamos lá. Lembra, quando o átomo ele quer estabelecer uma ligação iônica, né? Ele quer se estabilizar, ele vai seguir a teoria do octeto. Ele vai querer ficar com 8 elétrons na camada de valência. E lembra que para ele não faz diferença se essa camada de valência é a atual dele ou se é a anterior. No caso dos metais, geralmente ele vai completar a camada de valência anterior. Ele vai se sentir satisfeito em estar com a camada anterior completa com 8 elétrons. Então é por isso que a tendência dele é doar 2 elétrons, tá? Não 2 elétrons, doar elétrons no geral. No caso do cálcio são 2. Então quando o cálcio que quer doar 2 elétrons encontra com um flúor que quer receber 1 elétron, porque ele já tem 7, tá? Ó, esses x's aqui são os elétrons de cada um deles. O flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai encontrar com esse cálcio e receber esse elétron do cálcio, tá? Beleza, até aí tudo bem. Pô, o flúor tá suavão, tá suavecito, já tá com 8 elétrons na camada de valência, né? Ele tinha 7, ganhou 1 do cálcio e ficou com 8. Só que esse cálcio aqui, ele não tá na camada, ele não tá com o octeto completo.
né? Se você for na tabela periódica e ver a posição do cálcio na tabela, e fizer a distribuição eletrônica dele, você vai ver que o cálcio termina com 4s2. E aí, para ele completar a camada de valência dele, que é a quarta, que é a camada dele, ele teria que ganhar quantos elétrons? 6. Ele tem 2 na 4, precisa de mais 6 para completar 8, né? Só que para ele é mais fácil perder esses 2 elétrons da 4s2, tá? E completar a 3 e ficar lá com 3s2, 3p6. Então é isso que ele vai fazer, ele está perdendo um elétron. Ele já perdeu um elétron da 4s2. Ele tem que perder o outro elétron. Mas ele pode perder para esse mesmo flúor? Não. Esse flúor aqui ele já está completo, ele já está com o octeto completo, ele já está estável. Então vai aparecer um segundo flúor, tá? Então vai aparecer um segundo flúor para receber esse elétron do cálcio. E aí sim, agora todo mundo sai feliz. O cálcio perdeu os 2 elétrons dele, o 4s2 dele foi embora e a camada de valência dele ficou 3s2, 3p6 com 8 elétrons suave. O flúor a mesma coisa. Ele tinha, a distribuição eletrônica dele terminava com 2p5 e agora está com 2p6 por causa do elétron que ele ganhou do cloro. O final do flúor vai ficar 2s2, 2p6, 8 elétrons. Suave, os dois formaram o octeto, tudo bem? E aí como é que a gente vai montar essa fórmula? Cara, eu precisei de 2 flúor para poder estabilizar um cálcio. E aí vamos falar rapidamente um pouquinho sobre NOx, né? O que é o NOx? Que a gente vai comentar isso numa aula à parte. É a capacidade de um elemento de doar ou receber elétrons, de perder ou ganhar elétrons, tá? No caso dos metais, geralmente eles perdem elétrons. Agora, raciocina aqui comigo. Se os metais perdem elétrons, e o elétron é uma partícula negativa, quer dizer que depois que ele perder esse elétron, ele vai ficar com partículas positivas a mais, não é? Então ele vai ter mais prótons do que ele tem de elétrons. Se o cálcio perdeu 2 elétrons, antes ele tinha o mesmo número de prótons e de elétrons do cálcio, é o mesmo. O número atômico do cálcio é 20. Então o cálcio tem 20 prótons e 20 elétrons. A partir do momento que ele perdeu 2 elétrons para o flúor, 1 elétron para cada flúor, ele ficou com quantos elétrons? 18. Mas ele continua tendo 20 prótons, não é? Que é o número atômico dele. Então agora, que depois que ele perdeu esse elétron para o flúor, ele está com 2 prótons a mais. Então a gente fala que a carga desse cálcio é 2+. Tá? Então esse cálcio tem NOx 2+, tem carga 2+. E o flúor? Cara, o flúor ele tem número atômico 9. Se ele tem número atômico 9, é porque ele tem 9 prótons. E antes dele ganhar o elétron do cálcio, ele tinha 9 elétrons. Então o flúor tem 9 prótons e 9 elétrons. Quando ele ganhou esse elétron do cálcio, tá? O que aconteceu com os elétrons dele? Aumentou 1. Então agora ele tem 9 prótons e 10 elétrons. Então ele tem uma carga negativa a mais. Ele tem um elétron a mais do que ele tinha antes. Ele acabou de ganhar um elétron. Cada um ganhou um elétron, né? Então a gente fala que esse flúor, ele tem o NOx -1 ou 1-, tá? Ele tem uma carga negativa a mais. Ele tem 2 cargas positivas a mais e aqui ele tem uma carga negativa a mais, tá? Tudo bem? Tranquilo? E aí é suave. Por quê? A quantidade de flúor que foi utilizada para montar essa fórmula iônica, ela é proporcional ao NOx do cátion. Aqui é o cátion, aqui é o ânion, né? Então o que a gente vai fazer? A gente só vai cruzar essas cargas. Então essa carga ela vem para cá e essa carga ela vem para cá. E aí quando a gente for montar essa fórmula vai ficar o quê? CaF2. Ah, Vitor, mas e o 1 do flúor que era para descer? O 1 não aparece. Então você deixa só CaF2. Então se você identifica quantos elétrons o cátion, o metal, vai perder e quantos elétrons o ânion, que é o ametal, vai ganhar, é só você cruzar e você vai montar a fórmula do fluoreto de cálcio. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Eu quero agora formar o composto entre o alumínio e o oxigênio. Galera, o alumínio ele é da família 3A, do grupo 13. Se ele é da família 3A, é porque o NOx dele é mais 3, tá? Família 3A, NOx mais 3. Se o NOx dele é mais 3, eu vou botar aqui, ó. Mais 3, tá? Tudo bem? E o oxigênio? O oxigênio é da família 6A,
tá? Se ele é da família 6A, é porque ele vai terminar com, no caso do oxigênio, ele vai terminar com 2p4. Ele precisa ganhar ainda mais dois elétrons, porque ele tem 2 elétrons do 2s2, tá? Se vocês forem fazer a distribuição eletrônica tanto do alumínio quanto do oxigênio certinho, vocês vão entender melhor o que eu estou falando e vão visualizar melhor o que eu estou falando. Então façam essa distribuição. Por enquanto, quando você for montar a fórmula iônica, faz a distribuição eletrônica dos elementos. Vai facilitar a vida de vocês, tá? Então o oxigênio ele está na família 6A. Para ele chegar no 8, ele precisa ganhar 2 elétrons. Se ele precisa ganhar 2 elétrons, o NOx dele é o quê? Menos 2, tá? Assim como o flúor. O flúor era 7A, ele precisava ganhar 1 elétron para 8. Menos 1. Tá? O cálcio era 2A, ele precisa perder 2 elétrons. Então, 2 mais 2. Tudo bem? Então, continuando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cruzar as cargas. Então, esse 2 vem pra cá e esse 3 vem pra cá. Tá? E aí, como é que fica? Al2O3, que é o óxido de alumínio. Tá? Principal componente da bauxita. Tudo bem? Tranquilo? E para fechar esse exemplo, para fechar esse ponto da aula, a gente vai falar sobre sobre a fórmula do magnésio com enxofre, tá? É bem tranquilo também, mas aqui tem um ponto a se destacar. O magnésio, ele é da família 2A. Se ele é da família 2A, ele tem NOx mais 2. Ele vai perder 2 elétrons, tá? Ele vai perder 2 elétrons. Faz a distribuição eletrônica do magnésio que você vai perceber que ele vai perder 2 elétrons. Se não perceber, manda pra mim uma dúvida no direct ou aqui nos comentários do vídeo, que eu com certeza vou te responder, tá bom? O enxofre, ele é da mesma família do oxigênio, ele é da família 6A, então ele vai ganhar 2 elétrons, ele precisa ganhar 2 elétrons para atingir o octeto. Então, o NOx dele é menos 2, igualzinho do oxigênio, porque eles são da mesma família, tá? E o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Eu coloquei o NOx no lugar errado, né? Mais 2 e menos 2. O que a gente vai fazer? Vai cruzar as cargas. Então esse menos 2 vem pra cá, sem o sinal, tá? Só o número. E esse 2 vem pra cá. Aqui vai ficar o quê? 2 e 2. Acabou? Não. É aí que tá a parada que eu queria comentar com vocês. Quando vocês cruzarem essas cargas e os números que forem que baterem aqui embaixo forem múltiplos, ou seja, se as cargas forem múltiplas, tá? Você precisa simplificar. Aqui eles são múltiplos, porque 2 é múltiplo de 2. Então você consegue cortar esse 2 com esse 2, vai ficar 1 em 1. Você divide esse 2 por 2, esse 2 por 2 vai ficar 1 em 1. Então a fórmula formada pelo magnésio e pelo enxofre, o sulfeto de magnésio, ele é MgS e não Mg2S2. MgS. Tá tranquilo? Suavecito? Então vamos continuar para fechar o último tópico dessa aula, que são as propriedades físicas dos compostos iônicos. Cara, isso aqui para Enem é tipo muito fácil de cair, muito tranquilo, tá? É um assunto bem cobrado. O que são as propriedades físicas dos compostos iônicos? É como ele se comporta de forma física mesmo, tá? É bem o que o nome fala. Então olha só, a primeira propriedade física que a gente vai comentar são sólidos, duros e quebradiços. Tá? Os compostos iônicos, eles são sólidos, tá? A temperatura ambiente, tudo isso aqui é temperatura ambiente, tá? Eles são duros. E o que quer dizer que eles são quebradiços? Qual é a diferença do duro para o quebradiço, né? O quebradiço é que qualquer forcinha que você faz, a gente fala isso que é o ponto de clivagem do mineral, né, do sólido, ele realmente quebra. Ele é uma coisa meio frágil, tá? Ele não tem uma dureza tipo, muito grande. Entende? Então os sólidos iônicos geralmente são muito quebradiços, mas são duros também. Eles é fácil de quebrar, mas ainda assim eles têm uma certa dureza. Você não consegue amassar, eles não são moldáveis, eles não são maleáveis, tá? E isso faz com que eles sejam quebradiços. O segundo ponto formam retículos cristalinos. Eles têm uma disposição no espaço na forma de um cristal. Tá? Então, se você for olhar, pegar um grãozinho de NaCl, que é esse sal de cozinha que você tem, e for olhar no microscópio, você vai ver que ele parece um cristalzinho. Então, eles formam os retículos cristalinos. Show? Show! Alto ponto de fusão e ebulição. Cara, todo sólido iônico, toda substância iônica tem alto ponto de fusão e ebulição. De ebulição é meio claro, né? Porque se os compostos iônicos são sólidos, para eu transformar esse sólido em vapor, eu preciso de muita energia, né?
E os pontos de fusão, ou seja, para ele derreter, também são altos. Por exemplo, o sal de cozinha, que é o NaCl, o cloreto de sódio, o ponto de fusão dele é mais ou menos ali 800 graus Celsius. Então, para transformar aquele sólido que você tem na cozinha em líquido, tá? Eu preciso aquecer esse sal em 800 graus Celsius para ele derreter. Aí você fala assim, pô, Vitor, mas mentira, isso é tudo mentira, Vitor, porque eu vi no mercado ontem e eu vi sal líquido de cozinha, que era até spray, eu espirrei na minha salada. Eu falo assim, rapaz, só que esse sal que você comprou, sal líquido, ele não é derretido, ele não está no estado líquido, ele está em solução aquosa. A empresa que fez esse sal pegou esse sal, dissolveu em água, dissolveu num solvente e fez aquela solução salina para você espirrar. Mas ele não é líquido, porque para você transformar uma coisa do estado sólido para o estado líquido, no caso dos íons, dos compostos iônicos, você tem que aquecer em temperaturas altíssimas. O caso do NaCl, por exemplo, 800 graus Celsius, tá? E a sua salada não estava em 800 graus Celsius, eu acho, né? Senão você estaria onde? No inferno ou, sei lá, em Aracaju, que é quente pra cacete. Mas vamos lá. Continuando. E por final, por último aqui, né? E não menos importante, na verdade para mim é o mais importante, no estado líquido ou em solução aquosa, que é o caso do seu spray para colocar sal em salada, eles conduzem corrente elétrica. Então quando eu tenho uma substância iônica no estado líquido, ou seja, eu derreti ela, tá? Ou eu coloquei ela em solução aquosa, eu dissolvi ela em água, elas conduzem corrente elétrica, mas só nessas duas formas, estado líquido ou solução aquosa. Sólidos iônicos, compostos iônicos não conduzem corrente elétrica. Então se você pegar um fio de eletricidade e colocar dentro de um pote de sal e seu dedo dentro, não vai acontecer nada. Agora, se você colocar água ali e colocar os fios, tu vai tomar um puta choque. Então, é solução aquosa ou no estado líquido, tá? Eu não vou nem dar o exemplo que se você derreter o sal, você vai tomar choque, porque quem é que vai colocar a mão dentro de um sólido iônico derretido? Na verdade, você vai perder sua mão queimada derretida, antes de você tomar o choque, não é? Mas é mais ou menos por aí. Essa aqui é a propriedade física mais importante, que é a que mais cai no vestibular. Galera, tranquilo? Como mais uma vez dizendo, né, todo esse esquema aqui, toda essa aula tá no material, tá ainda mais detalhado no material, tem umas observações que eu fiz lá, então olhem. Caso tenham dúvidas, coloque aqui nos comentários, dá um like, não esquece de se inscrever, tá? Isso é importante pra caramba. E a gente se vê na próxima aula. Foi um prazer inenarrável estar aqui hoje e valeu, até a próxima.